Hoje o nosso convidado, nós gravamos fora do estúdio por uma causa nobre, encontrar Cadu Braga, um amigo querido e que é a segunda vez que vem ao estado do Piauí, mas que tem rodado o Brasil inteiro para falar sobre a relevância de estratégias, principalmente conectadas à educação, de cultura maker. O Cadu, além de ser esse especialista, ele é educador social e líder de inovação. Ele é apaixonado por tecnologia e educação. Atualmente, ele coordena a plataforma Latam, da América Latina, né, da Inici, que é a maior parceira do Google for Education na América Latina. Ele é formado em Ciências Sociais pela Fundação da Escola de Sociologia e Política da USP. Em 2014, ele passou a fazer parte do time de educadores e inovadores do Google Brasil, onde atua como consultor e palestrante até hoje, né, é educador e inovador do Google Brasil. Ele é membro da primeira turma certificada de educação midiática pela Educamídia, uma turma certificada em cultura maker no Brasil. Então, quando esse tema surgiu, ele já estava ali atento. É um dos principais nomes da cultura maker no Brasil, pelos motivos que a gente acabou de mencionar, mas também porque ele é um maker, é um creator e é um maker. Ele foi selecionado para representar o país no principal congresso de inovação pedagógico em Stanford, nos Estados Unidos. Ele realizou 2 expedições de cultura maker pelo Brasil, cruzando aí o país de norte a sul. E durante a pandemia, só para você ter ideia e uma outra referência, ele fundou e chefiou o movimento Makers contra a Covid, que pôde mapear e desenvolver protótipos de face shields, as máscaras e aquilo em torno delas, todos os modelos, né? Com excelência. Ele movimentou 28 mil exemplares do produto entregues ao SUS, né? E ele também acabou sendo um modelo replicado pelo Ministério da Saúde do Chile, Equador e Colômbia. O Cadu tem experiência como professor de sociologia e é coordenador pedagógico de tecnologia e educacional em 3 das principais escolas particulares de São Paulo. Ele esteve aqui em Teresina, no Piauí, para você que nos assiste em outro lugar e aqui também, a convite do SENAC, para um encontro pedagógico que reuniu não só professores do SENAC, mas também como convidados de outras escolas também. E é claro que a gente aproveitou para bater um papo com ele. É o que a gente vai ver agora. Como eu falei para vocês ainda há pouco no estúdio, o Cadu Braga é o nosso convidado de hoje, essa entrevista nacional que a gente tem o privilégio de fazer de modo presencial. Nós já tivemos o Cadu no nosso programa, só que remoto, mas ele esteve em Teresina e a gente está falando aí para o Brasil inteiro, através dessa potência da parabólica da KU, em canais abertos e fechados do Brasil, e também com a convergência digital gigante do Grupo Meio Norte de Comunicação. O Cadu, ele é da sociologia, mas ele só é da sociologia e ele criou um universo que orbita em torno disso. Educação, tecnologia, processos novos de aprendizagens e principalmente cultura maker. Você é o cara da cultura maker, ou pelo menos é um deles. Tem todo o nosso respeito. Cadu, a escola, as academias, a educação, elas têm uma responsabilidade enorme nesse século XXI, que a gente já está aí nessa 3ª década. Quando a gente pensa cultura maker e pensa nesses processos de aprendizagens, por onde começar essa transformação diante de tantos desafios? Olha, trocar a roda do carro com o carro andando, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Mas eu acho que a cultura maker ela se apresenta principalmente como um novo horizonte que ao mesmo tempo é resgate. Por quê? Quando a gente pensa num novo horizonte para a educação, é obviamente que a cultura maker se confunde com algo novo. Mas se confunde com algo novo, talvez para exemplificar o quão atrasada a educação está. Né? Porque a gente ter que resgatar em pleno século XXI a mão na massa, mostra o quanto a gente ficou distante do processo fundamental da aprendizagem. Eu acho que isso junto da tecnologia, que aí nós estamos falando de fato de coisas novas, inovação, a tecnologia voltada a isso remonta talvez à função social da escola, que é preparar as pessoas para o mundo. Eu acho que por muito tempo, principalmente após a Revolução Industrial, a escola começou a ser um ambiente que prepara as pessoas para o mercado de trabalho. Porém, o mercado de trabalho com a tecnologia foi completamente transformado e a gente sabe que hoje em dia a gente ensina nas escolas profissões que talvez não existirão daqui a 20 anos. Não estou nem falando de séculos, estou falando de 2 décadas. Então, trazer cultura maker, trazer tecnologia para dentro da escola, talvez seja uma inovação que é resgate para a gente retomar o que é a escola em seu coração,
que é preparar as pessoas para o mundo, observando os desafios e fazendo a escola cada vez mais uma camada porosa, onde ela recebe do mundo e ela devolve ao mundo. Eu não acho que cabe à escola resolver os problemas do mundo, mas cabe à escola contemplar os problemas do mundo, observar os problemas do mundo. Então, eu acho que esse movimento, ele traz as paredes mais porosas para dentro da escola. Onde é que está o maior desafio, na sua opinião? É a formação desse professor? É o entendimento da escola, a percepção da escola do que é essa educação que hoje é necessária, é urgente e em muitas camadas irreversível? Onde é que mora o risco, a dor e a delícia disso? Bom, eu acho que o principal ponto se dá pela cultura, né? Trabalhar a alteração cultural plenamente como uma ferramenta, trabalhar essa alteração com a adoção de um produto, com a adoção de uma metodologia, passa muito longe de resolver o problema. Eu acho que a principal dor é a gente tentar transformar por fora e não por dentro. Tentar transformar e trazer novas abordagens metodológicas para as instituições do ensino, sejam elas quais sejam, em vias do marketing e não da pedagogia. O marketing é fundamental para manter as instituições, principalmente privadas, de pé, com certeza. Mas se estivermos fazendo essa adoção tecnológica com esse viés, a gente não está alterando a cultura. Quando a gente altera a cultura, independente da escola ter luz elétrica ou não, ela pode ser a escola mais inovadora do Brasil. Por quê? Porque ela vai ter, de fato, o que muita gente acabou pulverizando pela internet, o que hoje se chama de mindset. E o mindset nada mais é do que a forma de pensar. Inovação é uma forma de pensar, não é uma técnica que você aprende num curso, não é algo que você lê um livro e aprende o que é inovador. Inovação é prática constante. E para a gente trazer esse rol para dentro das instituições de ensino, sejam elas formais ou informais, a gente precisa primeiro mudar a cultura dos seus gestores, dos seus professores, dos seus estudantes, para então mudar a cultura da comunidade. Haverá resistência? Sempre, porque toda inovação ela traz em si resistência. Inclusive chega a dizer que se tiver tendo resistência, talvez seja um indicativo que está no caminho certo. E aí a gente fica pensando em escolas que são apenas um modelo de negócio, que é só business. E a gente fica pensando em escolas que têm esse desafio e não receberam ou não têm noção, não tiveram um letramento do que é inovar, do que é esse novo mercado, do que são essas novas profissões, do que é a mente desse aluno ou desse adulto, seja ele de qualquer idade, que está dentro das escolas. Porque, assim, os modelos de negócios também foram reinventados. Você falava na sua palestra que conheceu um garoto que ele disse que não vou fazer faculdade. Aí você ficou pensando e disse, vamos aqui, vamos conversar. Errado você não tá, mas eu vou te dizer por que é certo. Por que é certo continuar estudando? É o jeito que a gente está estudando e aprendendo e trocando que precisa ser ajustado, que está equivocado, porque a gente começa a não fazer sentido aprender tanto por tanto tempo para tão poucas entregas. Eu acho que primeiro a gente precisa diferenciar. No mundo a gente tem informação abundante, em qualquer celular. Se eu pergunto para você que está assistindo o que significa o conceito de hermenêutica, talvez você não conheça, mas em 5 minutos você consegue me dar informação. Aí vem um ponto interessante. O que você acessa rapidamente pela internet é a informação e não o conhecimento. O conhecimento é o que você faz com essas informações conectadas. E os conhecimentos conectados se tornam inteligência. Então, a partir disso, eu acho que está muito claro para os estudantes do Brasil e do mundo o quanto, por exemplo, a escola interfere nele, ou a instituição de ensino interfere nele. Ele tem hora para entrar, hora para sair, uma ética para se comportar dentro desse espaço. Mas o quanto a instituição de ensino vê que o aluno interfere nela. Porque aí vem o ponto. A gente vive numa cultura, por exemplo, quando nossas mães falavam eu fui educada assim, eu vou te educar assim. Isso é um erro histórico muito grandioso, assim, porque, imagine, eu nasci nos anos 90, minha mãe na década de 60, minha avó na década de 20. Se minha mãe for me educar como ela foi educada, eu sou um garoto dos anos 90 sendo educado com uma educação dos anos 20. Uau! E aí eu tenho um século onde cada vez mais essa diferença é maior, assim, o tempo é muito pequeno para uma diferença geracional. Eu que nasci nos anos 90, uma pessoa que nasceu nos 2010... é muito diferente de mim. Alguém que nasceu nos 2020 é muito diferente de alguém que nasceu em 2010. Então,
eu acho que, embora seja muito importante uma característica conservadora das instituições educacionais, porque afinal elas trazem arcabouço teórico, estamos aqui, né, numa biblioteca, que é lugar mais fenomenal, né? O que tem aqui? Aqui tem conhecimento adquirido. E hoje em dia, no nosso bolso, a gente tem muito mais do que cabe nessa biblioteca. O que pode ser luminoso e sombrio, né? Eu acho que esse ponto de conseguir trabalhar os multiletramentos para que a partir disso a gente saiba diferenciar informação de conhecimento, conhecimento de inteligência, porque nós temos informação na ponta dos dedos a qualquer momento. Só que a educação, por muito tempo, formou a todos nós para que a gente seja um papagaio que repete uma informação. Por exemplo, como é que eu sei, eu que fui professor de sociologia por muitos anos e agora enveredo pela consultoria de tecnologia, por muito tempo eu avaliei meus alunos pela capacidade deles de reproduzir aquilo que eu falei. Sim. Só que isso não demonstra a capacidade desse aluno trabalhar conceitos físicos, trabalhar esse aluno com conceitos práticos, né? Então eu acho que a principal dor, o principal desafio é a gente conseguir diferenciar o que é informação abundante do que é conhecimento em prática. A informação está em todo lugar. O que você faz com ela é que de fato vai fazer a diferença. Para encerrar, as empresas também não estão prontas para fazer essa virada. A maioria das empresas, a gente está falando do mundo, mas particularmente do Brasil. Sim. Né? Porque se esse aluno, esse acadêmico, o que quer que seja essa escola de educação profissional ou a escola formal, enfim, ela forma esse aluno, ela consegue fazer essa virada, essas empresas têm que fazer a virada junto. Esse alinhamento de planetas, de mercado, de empreender, de viver, de ter consciência, de aprender, de ensinar, de trocar, ele é um alinhamento louco de planetas, Cadu. Eu acho que, num primeiro ponto, a gente tem que assumir o lugar onde estamos. Então, o primeiro ponto para buscar conhecimento é assumir a ignorância. Então, esse é o primeiro ponto. E o que para empresas, às vezes, é muito mais difícil, porque uma empresa deve vender, e para vender ela deve se mostrar pronta. E aí vem uma reflexão que eu julgo bastante interessante, e aí eu vou falar do mercado da educação, mas isso vale para vários outros mercados, é o mercado de soluções. Vender soluções talvez não seja adequado ao século XXI, e sim vender processos. Porque a solução que dá certo aqui em Teresina talvez não dê certo no Espírito Santo. A solução que vai dar certo na Amazônia talvez não vai dar certo na Austrália. E se a gente vive num mundo tão conectado, vender uma solução enlatada com a ideia de que ela vai dar certo para todos os lugares é irrisório, assim, é uma ideia ilusória. E talvez parte disso seja, para mim, o principal desafio do século XXI é como alcançar escalabilidade com personalização. Ou seja, como que eu consigo atingir o máximo de pessoas sendo personalizado. Olha o sucesso das redes sociais. Por que elas são tão imensamente gigantes? Porque autonomia e conexão. A autonomia vale um debate aí, né? Porque existe todo um algoritmo que direciona determinadas questões. Define a autonomia na internet. Exatamente, definir a autonomia na internet. Mas, de fato, ela consegue popularizar níveis estratosféricos algo que é personalizado. A minha rede social, a minha timeline é diferente da sua. E é muito horizontal também a produção, né? O que era diferente antes da internet. Exatamente. Hoje em dia, muito mais gente consegue se tornar, de certa forma, relevante. Mas isso entra em outra seara, onde você é a grande especialista, para a gente pensar, e aí entrar para um campo filosófico fundamental da humanidade, que é quem sou eu, e a partir do quem sou eu, como que eu consigo me expressar para o mundo. Esse é o Cadu, que já esteve em Stanford, que estava todo mundo lá levando os robôs, as loucuras do mundo inteiro tecnológicas. Ele chegou com a impressora 3D, feita por crianças até 10 anos, numa comunidade em São Paulo. Em São Paulo, na zona leste de São Paulo. São Mateus. Na zona leste, ele chamou a atenção do mundo para isso. Você percebe o que é maker? A gente está falando de cultura maker já tem um tempo, mas eu tô chocada como você se atualiza o tempo todo no que é cultura maker dentro dos processos que são inovadores e tecnológicos. Chocada. Buscar reduzir de maneira mais fácil, assim, cultura maker resolve problemas. A cultura maker não está aí para ser um floreio, para ser algo que
Ah, não, vamos fazer uma atividade maker. Se ela não resolve problemas, ela não é uma atividade maker. Ela pode ser uma atividade mão na massa. Mas a atividade maker, ela premedita que tenha problemas e que no processo de resolução desse problema se alcance os conhecimentos. E eu acho que isso traz função social para o conhecimento. Porque muitas vezes, por que o aluno decora para a prova e esquece na sequência? Porque ele não vê para que serve aquilo. Então trazer função social para o conhecimento talvez seja a grande revolução que a educação precisa. Uau! E eu estou tendo o privilégio de passar 24 horas com o Cadu, fazendo treinamento no Senac, onde ele foi convidado para fazer um encontro pedagógico, indo almoçar com ele, onde a gente não vai parar de conversar. Eu vou tentar não falar de cultura maker com ele no almoço, olhando ali para a nossa diretora de educação profissional, Carol Dornelas, dizendo assim, Maia, o tempo. Mas não podia deixar de entrevistar. É uma alegria, assim, uma honra conversar com você, uma percepção tão expandida do que é educação conectada ao que a gente precisa conectar e trazendo para a gente a noção de risco que a gente precisa correr para aprender, a dor e a delícia, é muito bacana, cara. Inovar... Você faz a gente pensar mesmo na tecnologia a médio e longo prazo, que ninguém está pensando. Inovar é errar. Inovar é errar, a gente tem que parar de se culpar por isso. Cadu Braga, falei que ia ser incrível, ele não foi para o estúdio, mas a gente leva ele até você, internauta e telespectador. Vamos de volta. Show. Falei para você que a entrevista ia ser ótima, né? Antes de ir para o intervalo comercial, queria falar com vocês sobre a G3 Telecom. Você quer maior alcance, estabilidade e velocidade no seu sinal de internet? Então venha para a G3. São 600 megabytes de internet com o novo Wi-Fi 6 por apenas R$ 99,90, um preço que se mantém desde o ano passado. Você ainda pode turbinar o seu plano com assinaturas de aplicativo como Deezer Premium, HBO Max e muito mais. Lembrando que a instalação é grátis e você só paga a primeira parcela, o primeiro pagamento, 30 dias após você fazer a sua assinatura. Então, se eu fosse você, não perdia tempo de jeito nenhum, porque a gente não está aqui para perder tempo e já ligava para o 0800 186 6000. Venha você também para a G3 Telecom, que é conexão para valer. Veja o recado de lá. Ei, mulher, passando para te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente. Eu vou agora para um breve intervalo comercial e nós voltamos já já com o Giro Dados que Falam e muito mais. Até já.